A caixa chegou do depósito da Cúria num carro de mão, embrulhada em papel pardo e presa por um barbante gorduroso que cheirava a vinagre. O sacristão não quis entrar, deixou o protocolo sobre minha mesa e disse, sem erguer os olhos, que lá não se guardava nada que respirasse. Cortei o barbante com a lâmina cega que uso para cartas. A tampa de pinho cedeu com um estalo de banco de igreja. Dentro havia uma pasta de cartão carcomida Grácia, Abel, Médico T, de 1901 a 1902, Vila da Barra, uma chave pequena de ferro com o número 314 batido à punção, um rosário de contas escuras com 2 partidas, um cilindro de cera embrulhado num papel encerado, 3 seringas de vidro com êmbolos duros e alguns recortes de gazeta. Na aba interna da pasta, a lápis mole, alguém havia escrito, não tocar antes de ouvir. 314. O arquivo, naquela hora, cheirava a pergaminho úmido e cal morna. Encostei a caixa perto do lampião de querosene e girei o fonógrafo do setor. O cilindro, grosso, tinha a beirada lascada. Quando a agulha tocou, ouvi primeiro um vento oco, depois passos sobre tábuas, e enfim 3 badaladas lentas de sino, uma pausa, uma única pancada isolada, outra pausa, e 4 toques apressados no final. A seguir, um sussurro encostado demais no bocal tentou dizer um nome que o verniz das décadas engoliu. Parei o cilindro com a polpa do dedo e fui à pasta. Os papéis estavam ordenados sem fé. Ofícios, diagnósticos em papel de seda, termos do juiz de paz, cartas com selos colados de lado, um mapa nanquim da vila, um punhado de casas caiadas, a escola de primeiras letras, o convento das Irmãs de São Vicente, o lazareto da Barra, a torre baixa da capela com o relógio cansado. No canto do mapa, quase apagado, um giz branco marcava 3 casas com cruz, uma só com círculo, 4 com triângulo invertido. No rodapé, aquela sequência 314 aparecia outra vez, miúda, como se fosse só memória de mão. O primeiro papel datado vinha com o selo roxo do bispado, o cheiro de cera e fumaça ainda o rondava. Carta do bispo da diocese ao Sr. Aureliano P., juiz de paz da Vila da Barra, 2 de janeiro de 1901. Filho, chegam rumores de febre pestilencial no bairro do Ancoradouro. Rogo não dar carruagem a exageros. Dizem andar por aí um médico moço, tal de Grácia, visitando portas marcadas com cal, levando maleta grande demais para a pouca ciência que lhe cabe. Mandei fechar o locutório do convento por prudência, não por medo. Se for a ruim de mar, passa. Se for outra coisa, Deus que a entenda. Não consinta toque de alarme sem minha licença. O segundo era do próprio médico. A letra era firme na horizontal, as pontas das letras tremiam, porém, como quem escreve de pé. No fim, a assinatura parecia buscar chão. Diagnóstico do Dr. Abel Grácia, 7 de janeiro de 1901. Paciente, MB, masculino, 17 anos. Febre remitente, dor inguinal, tumefação em região femoral. Não se palpam bubões francos, mas a pressão desperta dor viva. Não se observaram ratos mortos no domicílio. Propõe-se soro preventivo em dose de 0,5 cm3, seringa fervida, agulha de aço. Anotar melhor em 48 horas. Se não, sangria leve. Nota: tocar sino de São Roque às 9, 10 e 11, 314, conforme uso antigo. A anotação entre parênteses, o 314, reaparecia, como sombra d'água, nos cantos dos papéis e no mapa. Dei corda ao fonógrafo outra vez. 3 toques, 1 toque, 4 toques. Parei. O juiz de paz, homem dado a atas, havia deixado suas letras impecáveis. O papel mais caro, a tinta mais obediente, as frases contidas, como se a gramática pudesse ordenar o ar. Uma delas dizia: Auto do Juízo de Paz da Vila da Barra, 12 de janeiro de 1901. Notifica-se o médico titulado Sr. Abel Grácia de que alguns vizinhos adoeceram após sua visita noturna. Consta no expediente os nomes A Rua e L da C,
os quais receberam injeção de soro preventivo à meia-noite, à luz baixa, como se consigna. O facultativo alega que chama a luz assusta crianças. Anota o juízo. Sentiu-se cheiro de vinagre e cal em todos os portais marcados. Pede-se parecer do pároco. Assina, Aureliano P. Entre os papéis, uma nota sem timbre, letra apressada, tinta lavada como se chovesse dentro da sala. No lugar da firma, uma cruz. Nota à margem sem firma, 14 de janeiro de 1901. O doutor diz que a seriga cura. Eu fervei as agulhas até a água ficar preta, fervei na panela que a irmã usava para a roupa do altar. Cravaram tábuas nas janelas da escola. Os baldes de vinagre não se esvaziavam. As meninas cantavam sem abrir a boca, parecia reza pelo peito. A vila desenhava-se na cabeça, cal nas paredes, banco de madeira, poço no meio do pátio, cheiro de vinagre nos cantos, um médico com maleta, uma campana que ordenava a noite. As quantidades, ninguém as escrevia com certeza. Um recorte de gazeta, tosco, cortado sem pulso, adicionava barulho de feira. A Folha Provincial, 17 de janeiro de 1901. Vila da Barra, alarmes injustos. Desmentem o bispado e o reverendo vigário qualquer surto pestilento. Atribuem-se a humores e ao ar encortiçado do ancoradouro certas febres que, segundo o médico Moço Grácia, cedem a medidas prudentes. Pede-se calma, não tapar com trapos a boca dos poços. Proíbem-se toques de sino fora das horas litúrgicas. Em contramão da Gazeta, um verso de carvão no dorso de um catecismo fazia contas de porta, casas 3, 1, 4. Ao lado de alguns sobrenomes, uma cruz. Sem data. Sem mão. No fundo da caixa, um aviso de botica, de pregos e parede. Aviso à população, sem data, selo da botica de M. Despacham-se soros preventivos e sais de quinino. Recomenda-se ferver colheres. Com cada frasco segue instrução. Preço de caridade até o fim do mês. Não se apresentar após as 11. Não insistir. As horas se tornavam um assunto. Às 11 da noite estavam espalhadas pelos cantos do expediente. Entre folhas de ofício, encontrei um relatório mais seco de Grácia, como se o medo tivesse limpado o adjetivo. Parte do Dr. Abel Grácia ao Conselho, 20 de janeiro de 1901. Administraram-se 41 doses de soro preventivo preparado conforme receita do Porto. Ferve-se seriga em panela separada. Marcam-se a cal as portas de casos febris, não pestilenciais. Observou-se coincidência entre toques não autorizados e agravos súbitos. Rogo disciplina. Peço constância do pároco. S. Porto. O nome vinha com rumor de notícia velha, a praga de 1899 do outro lado do Atlântico, mas aqui ninguém explicava, só apontava. O juiz não perdeu a passada. Diligência do juízo, 22 de janeiro de 1901. Requer-se do Dr. Grácia esclarecimento sobre o uso de cal em portas. Responde que é marca para não repetir dose. Perguntado da origem do soro, diz, Porto. Perguntado da hora, diz, a toque de ânimas. Ordena-se suspender injeções até nova ordem. Devolve-se a chave do lazareto. N graus gravado, 314. A chave 314 pesava pouco e abria coisas pesadas. No mapa, o lazareto da Barra era um retângulo de tinta mais escura na beira da pedra. A chuva, na página, correrá ali. Entre folhas desirmanadas, 2 papéis com cheiro de mofo doce, pedaços de caderno escolar presos por fio. Na primeira, caligrafia de menina. Caderno de 24 de janeiro de 1901. Hoje a senhorita não veio. Na parede escreveram de giz 3, 1, 4. Dona Ângela disse que são portas para rezar. O doutor veio com uma caixa. Tinha a mão fria e falou para ninguém chorar. Eu não chorei.
O sino deu 3 e depois 1 e depois 4 e o pátio ficou quieto. O outro era um recibo. Recibo do carpinteiro P. 25 de janeiro de 1901. 4 caixas de pinho P. Arquivo do Conselho. 2 caixas grandes P. Convento. Uma tábua comprida P. Escola. Entregue com cheiro de bril. Selo na margem. As caixas andavam e ninguém dizia por que no papel. A igreja, o juiz, o médico, cada um escrevia seu expediente à margem do outro. Voltei ao cilindro. Dei corda. 3, 1, 4. Depois, um engasgo de verniz e uma frase que não tinha saído antes. Não era peste. O resto virou ar, e, ao final, um tinido leve, como se um rosário caísse de pouca altura. Não era peste. Encontrei então uma folha de papel mais clara, a tinta mais viva, o selo azul da Diretoria de Higiene. A data, 28 de janeiro, parecia escrita ontem. Carta do Dr. Camilo R., médico de higiene, à Intendência, 28 de janeiro de 1901. Após reconhecimento do bairro do Ancoradouro, não achei cadáver de rato. Os bubões descritos são incertos. Vejo antes febre tifoide por água de poço. O soro empregado pelo Dr. Grácia corresponde a lote do Porto, porém em conservação ruim. Ferver agulhas diminui risco, não elimina resto se não se limpar o êmbolo. Recomendo abrir poços, cal viva, e vigiar quem puxa a corda do sino. Não culpar ninguém antes de data. Data estava sublinhado, 100 anos seguinte. O juiz tomou nota e chamou Grácia para falar, desta vez de portas abertas. O termo, curto, cortava o ar. Termo de comparecimento, 31 de janeiro de 1901. O Dr. Grácia declara que as injeções eram preventivas e que pretendia deitar a febre e desaconselhar visitas a horas impróprias. Perguntado por Dr. Morte, responde desconhecer tal alcunha. Perguntado pelo cilindro de cera, diz tê-lo gravado para provar que o perigo não vinha da agulha, mas de quem puxava o sino fora de hora. Determina-se prisão domiciliar. Na borda do termo, a lápis quase apagado, alguém escreveu, solto ao terceiro dia. No livro das irmãs, a crônica doméstica vinha pobre e reta, manchas de óleo, palavras contidas, dores contadas como contas de rosário. Crônica da casa de S. Vicente, 1º de fevereiro de 1901. Fechou-se o locutório. As meninas tomam caldo e rezam. O sino não se toca sem ordem. O médico moço pediu entrar com lamparina, negamos por clausura. Deixamos um alguidar de vinagre no claustro. As paredes branqueadas outra vez. Entre a pasta e a madeira da caixa, uma cartolina presa pelo tempo. Um bilhete de velório sem nome. Dizia apenas, Casa 4. Às 3. No verso, uma mão rápida repetia a frase do cilindro, não era peste. Daí em diante, os papéis eram raros como o peixe em maré morta. Alguém tremia ao arquivar, como se o gesto despertasse coisa que é melhor dormir. Uma nota do sacristão feriu o papel com pena dura. Nota do sacristão, 3 de fevereiro de 1901. Ouvimos 3, 1, 4 sem mão na corda. Abri a porta e veio cheiro de vinagre. A cal da torre soou. O juiz, ao mesmo tempo, manteve o timbre de lei, como se o brasão resolvesse todo o resto. Ordem do Juízo, 5 de fevereiro de 1901. Levanta-se a prisão domiciliar do Dr. Grácia por falta de mérito. Abre-se inquérito sobre toques não autorizados. Amonesta-se o sineiro. Recomenda-se não pronunciar peste em voz alta. Num bolsinho da pasta dormiam 4 fotografias de canto escurecido. 2 mostravam portas marcadas a cal, a cruz desengonçada na altura dos pulsos. Outra, a fachada do lazareto, o retângulo da porta como boca escura. A última, uma mesa simples, uma panela de ferro, uma seriga descansando ao sol, um rosário aberto,
como se alguém o tivesse largado no susto. No verso, com tinta parda, caixas já entregues. Sem data. Li e reli a pasta até a tarde escorrer do vidro da janela. A luz saiu da mesa como de um doente, devagar, respeitosa. Lá fora, o relógio do arquivo bateu as horas com preguiça cristã. Pensei em Abel Grácia, na maleta, na voz que o cilindro guardava mal. Pensei na palavra fácil que o povo põe quando precisa de forma para o medo, Doutor Morte. Recoloquei o cilindro e aceitei o risco de ouvir só outra vez o que já sabia. 3, 1, 4. Depois, um tranco discreto, e, agora sim, nitidamente, a mesma voz acrescentou, não no começo. O silêncio voltou como coisa de madeira que sabe ficar. Procurei socar num fio só o que o papel espalhava. Antes de fechar, olhei a chave 314. Um móvel de arquivo do fundo da sala, o que ninguém abre, tem fecho antigo do mesmo metal. Experimentei por vício, entrou sem resistir, como se esperasse essa chave desde sempre. Dentro, uma segunda pasta, estreita, anexo Grácia, reservado. Cópias a papel vegetal, sem assinaturas. Um informe com timbre da saúde pública, mas mão anônima, resumia o caso da Barra em frases que recusavam virtude. Informe, sem firma, data aproximada 1902. Atribui-se a febre de 1901 à água de poço contaminada. Não se exclui que soros mal conservados agravassem efeitos em pacientes debilitados. As injeções administradas pelo médico à Grácia não contêm, segundo análise posterior, bacilo pestilencial detectável. Recomenda-se não reabrir expediente. O resto é questão de sinos. Fechei o móvel. Devolvi a chave à cama de papel pardo. Apaguei o lampião só para sentir o arquivo inteiro com o nariz, madeira antiga, cal morna, vinagre esquecido, ferro lavado de sal. O rosário. No fundo da caixa, era corda curta com contas gastas, com vida a pendurar onde há ritmo. Guardei-o de volta, mas o círculo que formou sem querer pareceu um 3, as duas contas partidas, um 1. O fio do embrulho caiu de um modo que lembrava um 4 aberto. Fiquei olhando sob o tremor da chama. Não toquei. Do lado de fora, em alguma torre cansada, um sino pareceu responder com 3, 4 pancadas. Ou foi o hábito do ouvido ajeitando o vento. Para este expediente, duas leituras sobrevivem, e o papel, que não é juiz nem padre, acolhe as duas com a mesma indiferença. Numa leitura, o passo é simples: um médico moço, maleta cheia de intenção, soro guardado como se guarda segredo, seringa fervida que não lava êmbolo, água ruim subindo do poço, poços tampados com medo. Nessa, os sinos só medem a hora, e a alcunha Doutor Morte é um atalho que alivia a língua de quem precisa dizer que tinha medo. Na outra leitura, a mão está na corda. Alguém puxa sino fora de hora e governa o medo por toques. 3, 1, 4, marca com cal as casas, junta filas diante de uma porta, profilaxia, que chega por frasco e sai por febre. Nessa, o médico não é inocente, mas também não é único, é máscara de um gesto mais antigo que a vacina e mais simples que o micróbio. O cilindro não prova nem absolve, só repete. O relatório confidencial não encerra, só troca o nome do mal. A peste é a palavra que pega na cal, não precisa de ratos para fazer silêncio. Fechei a pasta. Apontei a lombada no registro e não usei a palavra proscrita. A chave 314 ficou onde a encontrei. O cilindro voltou a dormir no papel encerado. Antes de baixar a tampa, o barbante fez de novo um arco que lembrava o 4. Já não sei se viu ou quis ver. No corredor, o ar frio trazia das casas baixas da rua o cheiro mineral da cal nova e, de algum quintal, um fio de vinagre. No alto, um sino demorou a escolher a primeira pancada. Quando veio, soou como madeira. Depois, outra, e depois 4 mais curtas, como se alguém tivesse aprendido a contar sem boca. Eu não acrescentei nada às fichas. E, por horas, também não respirei alto.